Boa noite a todos. Estou com saudade de poder estar junto, congregando com meus irmãos, mas aprove a Deus todas as coisas. E Ele, graças a Deus, está no controle de tudo. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos que se encontra em Éfeso, capítulo 5, versículo 15 ao 18. A carta de Paulo à igreja de Éfeso. A minha versão fala assim: portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém, igreja? Temos passado por dias difíceis, a igreja do Senhor na terra. Não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, no mundo todo. Aprove a Deus a trazer sobre nossas vidas essa epidemia desse vírus. Mas Ele, com a sua vontade e sua misericórdia, tem nos dado graças, mesmo nesses dias tão difíceis para nós cristãos, como para todo mundo, mas principalmente para nós, porque tem sido dias que possamos realmente agora, nesse momento que a igreja não pode estar reunida fisicamente, mas espiritualmente está. Como você tem andado? Como que eu tenho andado? Temos sido prudentes? Ou temos deixado se envolver com as notícias do mundo? Temos deixado se envolver como as pessoas que não conhecem esse Deus? Temos deixado se envolver com as notícias. As notícias têm abalado você e eu. Como nós estamos andando na presença do Senhor, como pessoas loucas ou como um sábio? Como você tem se comportado como igreja do Senhor na sua casa, no seu lar? Agora que estamos passando por momentos de estarmos com a nossa família, sem podermos sair, sem poder estar na convivência dos outros de fora, das pessoas de fora. Como nós temos se comportado? Aqui no versículo 16 ele fala remindo o tempo, portanto os dias são maus. Jesus já fala nos seus evangelhos que no mundo teremos aflições, mas que nós teríamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Como nós temos remido o nosso tempo, como nós temos ocupado o nosso tempo, agora que temos esse tempo vago de estarmos presentes com nossos entes queridos, nossos filhos, nossos netos, os netos nem tanto, mas só através de telefone ou de longe, guardando a sua saúde, a nossa também. Mas como
eu e você temos usado esse tempo para buscar mais o Senhor, para se aperfeiçoar na sua palavra, orar mais ao Senhor. Você tem se dedicado esse tempo que você tem tido livre, ou tem preenchido somente com coisas deste mundo, com TV, com notícias, com jogos, porque os dias são maus. Estamos passando por uma dificuldade de saúde, passando por dificuldade que continuamos dependendo do Senhor, porque até aqui Ele tem nos guardado, e até aqui, graças a Deus, Ele tem controlado as nossas vidas, pela sua misericórdia e sua graça. Você tem sido insensato, você tem se abalado facilmente com as notícias, você tem perdido a fé nesse Deus maravilhoso que fez os céus e a terra? Ou você tem deixado se envolver por ministrações, por revelações, por profecias, e tem saído da palavra do Senhor, tem deixado se levar pelos enganos desta vida, tem deixado se levar por pastores ou por placa de igreja que distorce a palavra do Senhor? Ou você tem se afirmado naquilo que Deus tem colocado ao seu coração, na sua mente, que é a sua palavra, que a sua palavra é verdadeira, que a sua palavra é eficaz, que a sua palavra é viva, é poderosa? Você tem realmente deixado se levar pelo Espírito Santo de Deus? Ou tem usado a tua vontade para preencher esse tempo com coisas que agradam a tua carne e não o teu espírito? Aqui ele fala no 17: pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você e eu temos procurado, como igreja do Senhor, a vontade do Senhor? Você e eu temos procurado agradar o Senhor? Quantas vezes falamos, quando estava a vida no dia a dia, no cotidiano normal, sem essa enfermidade, muitas vezes nós não tínhamos tempo, falava que não tinha tempo, ou estava cansado do trabalho, ou se envolvia com as coisas desse mundo, com os afazeres do lar, e acabava chegar à noite, você não conseguia nem agradecer a Deus por mais um dia. Agora nós temos um tempo, nós acordamos, temos tempo de meditar na palavra do Senhor, de orar, agradecer por mais um dia. Ou você tem preenchido o tempo como estava antigamente, acordando fora de horário, não pega na palavra do Senhor, continua não pegando na palavra do Senhor, continua não se envolvendo com a palavra do Senhor e continua vivendo a vida mais regada possível, com embriaguez, como fala no versículo 18, com vinho, se enchendo com a alegria deste mundo, se enchendo com as coisas deste mundo e se esquecendo de buscar o Senhor, se esquecendo de agradecer ao Senhor por estar te guardando, a você e seus familiares. Que a igreja do Senhor venha realmente se arrepender dos seus pecados, venha se humilhar diante do Senhor, venha continuar a buscar o Senhor mais afinco, com mais responsabilidade na sua palavra. Que possamos nesse momento realmente se dispor
a fazer a vontade do Senhor. Vamos aproveitar esse dia, Senhor, esses dias difíceis, como igreja do Senhor na terra, sendo luz e sal da terra. Você tem sido luz nesse mundo? Você tem sido sal na terra? Como a igreja do Senhor tem se comportado? Dou graças a Deus por estar numa igreja que prega a palavra do Senhor, que continua tentando a cada dia expor a palavra do Senhor como ela é. E isso tem mostrado na minha vida que eu preciso mudar cada vez mais, que eu sou um miserável pecador, que eu preciso da misericórdia de Deus, que Ele me aperfeiçoa cada dia mais, que eu venha cada vez me humilhar e reconhecer que estou longe de ser um cristão verdadeiramente. Mas eu peço misericórdia de Deus, não só para a minha vida, mas para a igreja do Senhor, para que a igreja volte realmente a praticar os mandamentos do Senhor, a praticar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Não deixamos que a nossa mente se encha, que o nosso coração se encha com as coisas deste mundo. Portanto, vede prudentemente como andais. Que a igreja do Senhor, que nós possamos andar como cristão verdadeiramente, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que realmente o Senhor, através do seu Espírito Santo, venha ter misericórdia de cada um. E que nós possamos cada vez mais falar para os nossos entes queridos, para os nossos filhos, para o nosso neto, que vivemos a palavra do Senhor. Muitas vezes não precisamos falar, muitas vezes o nosso testemunho é através da prática, é através das atitudes. Precisamos buscar a Deus mais e mais como igreja e pedir a sua misericórdia, a sua graça, para que Ele, com a sua infinita misericórdia e graça, venha nos ensinar, venha nos guiar, para que sejamos luz no mundo e sal da terra. Amém, igreja? Graças a Deus. Me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim.
ser fiel até a morte, e eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Logo estarás ali no céu. Boa noite para você, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus amados, hoje, sexta-feira, nós vamos nos dedicar a mais uma aula, a mais um ensino relacionado ao tema Apocalipse, denúncia, resistência, esperança. Essa é então a nossa aula de número 4, não é? A aula de número 4, a aula de número 4, onde nós vamos nos dedicar ao estudo, assim, bem panorâmico, das 7 igrejas, não é? O texto de Apocalipse, nesse particular, ele vai trabalhar aquilo que nós poderíamos associar diretamente a um aspecto bem doutrinário à igreja, não é? Nessa questão, praticamente de Apocalipse, em 2 capítulos, ele tem mensagens para 7 igrejas, não é? É como se você pegasse o conjunto de epístolas ou paulinas, ou mesmo as demais, as universais, que estão em vários livros e vários capítulos, e aqui você ter o mesmo objetivo, tá? Trabalhado em 2 capítulos, né? Bem em forma de resenha, bem um resumo de ensinos objetivos às igrejas. Nós vamos encontrar aplicações de destinatário, de designações de Cristo, aspectos bons, aspectos ruins, encorajamento ao arrependimento, de certa forma ameaças inclusive, e também promessas, não é? Essa questão da ameaça que o escritor cita seria aquela de advertências ao perigo, né? A possibilidade do perigo. Bem, essas 7 cartas, não é? Que nós vemos em Apocalipse, trabalha primeiro o conceito histórico, não é? A questão, então, para nós passado, mas para os irmãos daquela época, o aspecto presente. Bem, para nós, então, o aspecto histórico, né? Que tem a ver muito com aquela linguagem de interpretação que nós falamos, que todo Apocalipse precisa ser contextualizado dentro de um aspecto histórico, para que nós evitemos os exageros, não é? De interpretação. Quando nós aplicamos um princípio da historicidade de um documento, de uma interpretação, nós acabamos vindo para um mundo mais real, não é? E é esse o objetivo. Bem, essas cartas trabalham também a simbologia do 7, tá? Que está relacionado primeiro à perfeição, como norma, não é? E também como totalidade, dizendo que a palavra de Deus a essas igrejas representam uma perfeição e uma totalidade. Então, nós aplicamos sobre o ponto de vista universal, sobre o ponto de vista geral e até escatológico, que essas 7 cartas históricas, no primeiro momento,
elas são representações de ensinos bíblicos e advertências para toda a era da igreja, já que o 7 representa totalidade e perfeição. Então, 7 igrejas seria toda a igreja, toda a era da igreja, que nós podemos chamar também era do Espírito Santo ou dispensação da graça, não é? Dentro destas contextualizações, tá bom? Bem, quando nós falamos sobre igrejas históricas, nós precisamos entender que estamos falando de igrejas cujas mensagens foram escritas no final do 1º século, ainda dentro do período apostólico, tá? Elas têm estímulos, advertências e promessas. Elas são igrejas localizadas na Ásia Menor, tá? E elas estão dentro de um contexto de uma dominação romana, tá? Bastante forte por conta dos extremos, a tirania do imperador Domiciano, tá? Que trabalha aí no período de 81 a 96 da era cristã, tá? Bem, a lição primeiro ela faz uma análise do texto, dando uma espécie de resumo às 7 igrejas, não é? Ela trabalha a questão de Éfeso, mas ela também trabalha a igreja e trabalha a cidade, exatamente para contextualizar. Esmirna, a mesma coisa, Pérgamo, a mesma coisa, Tiatira, a mesma coisa, Sardes, inclusive, Filadélfia e Laodiceia seguindo a mesma ideia. Tá? Uma abordagem, numa análise de texto, o escritor, na lição, ele pretende, de alguma forma, mostrar a sociedade da época com a igreja. Bem, mas como o próprio objetivo da carta, e eu quero ser bem objetivo nisso, é que é uma mensagem às igrejas. Tá? É uma mensagem às igrejas. Bem, imaginando que as 7 igrejas da Ásia, elas antecedem todos os ensinos mais profundos do tempo escatológico, tá? Então, eu quero mostrar para os irmãos, e que os irmãos entendam, que antes de nós olharmos a situação do mundo, da sociedade de maneira geral, o nosso olhar escatológico tem que estar em primeiro lugar para dentro da igreja. Não adianta, meu irmão, você ficar olhando para o mundo lá fora, ver o caos que está, a sociedade de maneira geral, no mundo inteiro, e você de alguma forma não se preocupar, ok, com a realidade eclesiológica, com a realidade da igreja. Nós podemos, irmãos, buscar uma série de sinais e fazer uma série de advertências à igreja sobre a possibilidade, tá, de o tempo escatológico ser realmente, de fato, descortinado, tá, ou pelo menos o período mais sério e mais alto da escatologia. Porém, queridos, nós precisamos entender que o nosso primeiro olhar tem que estar para dentro da igreja. Assim como, queridos, quando muitas das vezes nós ouvimos uma mensagem sobre pecado, e a gente sai apontando o irmão A, B, C, D, e não aponta para si mesmo. Então, o mal que a igreja não pode incorrer, o erro que a igreja não pode incorrer é querer fazer uma leitura das coisas apenas no mundo, na sociedade e no exterior, esquecendo de avaliar a própria condição da igreja, tá? E isso nós precisamos observar e entender, tá, queridos? Até onde igrejas, tá, de fato, têm a sua condição de pastores que realmente ouvem as orientações de Deus através da Bíblia
e passam ela do jeito que é para a igreja. Então, a primeira condição, a questão doutrinária, o compromisso escriturístico dos pastores com suas igrejas, primeira coisa que nós temos que avaliar, até onde essa igreja, através do seu pastor, valoriza o ensino bíblico, a palavra bíblica, de fato e verdadeira. Primeira coisa. Segundo, a própria igreja, enquanto candeeiros, pastores como estrelas e as igrejas como candeeiros, até onde elas, de fato, ocupam uma posição de ser luz, até onde a igreja é referência para iluminar o mundo, até onde o mundo, apesar de ser inimigo da igreja, reconhece a igreja como um luminar, como um farol. Isto é fundamental. E em que situação farol? Irmãos, o que a palavra de Deus representa enquanto luz. O que é a luz em termos bíblicos? É aquela que ilumina, aquela que dá uma iluminação para levar as pessoas a compreender o que estão vivendo, o que está acontecendo. Até onde a igreja se posiciona de uma forma que, aonde o mundo não consegue entender as coisas, entendem pelo nosso proceder, tá bem, queridos? Coisas que eles não entendem. Então, algumas outras expressões que nós vamos ver, a questão do ouro, não é? É a questão, então, do valor e da durabilidade, a questão da árvore da vida, de fato, a convicção de vida eterna, a ideia do primeiro e do último, ou seja, entender Cristo na totalidade das Escrituras, reconhecendo sua divindade, aplicando principalmente conceitos de eternidade, de imutabilidade e principalmente de glorificação. Entender aspectos, por exemplo, quando a Bíblia cita 10 dias, de nós entendermos que tem certas tribulações que a própria igreja vai viver e que elas não são de longo tempo, mas um tempo em que Deus usa de uma pedagogia para ensinar sem destruir, ensinar sem matar. Ou seja, dá um remédio sem esse remédio produzir a morte. E outros aspectos de uma linguagem de símbolos significativos que nós vamos ver ao longo dos estudos em cada tema que nós passarmos. Mas vale a pena a gente ressaltar isso. Então, vamos entender. A carta, ou melhor, o texto de revelação, Apocalipse da Bíblia Sagrada, ele primeiro nos leva a compreender que antes de nós buscarmos problemas no mundo, que nós devemos aprender a entender a condição da eclesiologia, a questão da eclésia, a questão da igreja. Entender que antes de nós ficarmos tão temerosos com tudo que está acontecendo no mundo, Deus precisa desvendar os nossos olhos para compreender os estragos, os sinais de adulteração, infelizmente, de desvios do principal, de compreensões e avaliações eclesiológicas, que nós, de fato, perdemos as referências. Ou seja, antes de olhar o mundo em caos e os sinais que estão lá fora, nós precisamos aprender a avaliar a nossa condição espiritual enquanto igreja do Senhor, seja particular, individual, seja coletiva. Se nós realmente damos valor à palavra, estamos antenados com a palavra, acompanhamos a palavra, fazendo nossas considerações
procurando sempre aplicar uma exegese, uma hermenêutica e uma aplicação bíblica coerente, fazendo interpretações, tá? Principalmente através de leituras ou de estudos ou de pregações, inclusive expositivas, que nos levem realmente a não transformar a palavra de Deus num pretexto, mas levar realmente a entender a palavra de Deus de forma, não é, concreta. Então, e até onde nós, como igreja, não estamos dando espaços a uma série de coisas que preenchem o lugar principal do culto, que infelizmente hoje é um culto destinado às pessoas e não a Deus, o culto antropológico, até onde eu entro numa igreja e aceito que a palavra me bata, me corrija, ou até onde eu vou lá na igreja apenas buscar bem-estar. Primeira coisa, tá? Antropologia. Porque não adianta você numa igreja que prega 40, 30 minutos, você fala, lá se gasta tempo com a palavra, 1 hora. Mas é autoajuda, é mensagens coach, não é? Para promoção, é linguagens de vitórias para o mundo cotidiano e não te prepara para situações como essa que nós estamos vivendo. A maioria dos crentes estão assustados, engaiolados. Quando já ensinei outro dia para vocês que no tempo das grandes crises a igreja era militante. E o que é militante? Não é? O que é militante? Ir para a live do Facebook? Não é? Fazer louvorzão? Não é? Pregar vitória? Exterminar o vírus? O vírus? Segundo o tal poder profético? Não, queridos. Não. É aprender a entender soberania de Deus. Já falamos. Aprender, entender que nós precisamos de marcas melhores de santificação, ou seja, de nos afastarmos do pecado, entendermos coisas como, por exemplo, que o culto não é para mim nem para você, o culto é para Deus, tá? Entender que o mais importante de um culto e o que eu devo realmente valorizar é a palavra, e essa palavra não pode ser humanista. Essa palavra tem que ter Cristo no centro, glorificar a Cristo. Que essa palavra, inclusive, deve levar eu a fazer uma leitura de que eu estou aqui como servo de Deus e como filho dele para cumprir a vontade de Deus, como um filho, quando está subordinado ao pai, tá? Tem que aprender a fazer a vontade do pai, tá? E acreditar que o pai está fazendo o melhor por ele. Não é um pai que faz o filho de empregado, ou de escravo, melhor dizendo. Mas é um pai que impõe a sua capacidade de cobrar, tá? E de fazer valer até sua vontade para o próprio bem de preservação e de provisão. E da vida de uma criança dependente, por exemplo. Tá? Essas coisas são importantes e são relevantes para nós entendermos nesse tempo em que estamos acuados, em que estamos enclausurados, em que nós estamos muito mais preocupados, tá? Com a vida física do que com a vida espiritual. Tá? Então, nós precisamos perceber isso. Precisamos entender isso. Então, Apocalipse, ele abre já, de alguma forma, nos levando a fazer primeiro uma análise introspectiva. Fazer uma análise da própria igreja. Correndo o risco, inclusive, queridos, de alguém achar a gente soberbo. De achar que só a gente que sabe das coisas, entende das coisas. Mas até onde? Não é quem faz esse tipo de avaliação a nosso respeito, tá? Está avaliando com objetivo, inclusive, tá? Antropocêntrico, ou seja, humanista, hedonista,
o meu prazer, tá? O meu valor, tá? E isso nós precisamos realmente considerar. Então eu repito, irmãos, se nós nos últimos dias, não é todo mundo que nos aborda, a pergunta é, pastor, até onde o senhor acha que isso é evidências do fim? Para mim, nenhuma. Para mim, se estourar terremotos em vários lugares, com efeitos mundiais, não locais, se estourar, tá, ataques, por exemplo, de radicais muçulmanos, cadê os xiitas? Porque no meio das potências, hoje em dia, tão fragilizadas com a pandemia, por que países extremistas, que não estão inclusive dentro do sistema da Organização das Nações Unidas, da ONU, que não tem qualquer tipo de compromisso com a dor de países que são seus inimigos? Por que nós não estamos vendo, então, esses grupos se organizando para atacar as grandes potências? Será que a pandemia os atingiu a ponto deles perderem, não é, aquilo que eles projetam há milênios? Para destruir o mundo capitalista, o mundo ocidental? Então, essas coisas que você tem que pensar. Então, se pintar guerra, tá? Se pintar, não é, tsunamis, se pintar coisas, tá? No céu, e eventos realmente ao mesmo tempo, aí, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, pode ser. Até porque ao longo da história, nós já tivemos potencialidades desse tipo. Nós já tivemos guerras, por exemplo. E você sabe o que aconteceu depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial? Por não ter capacidade, tá, irmãos, de enterrar até os mortos que a guerra produziu, nós tivemos pandemias, tá, produzidas por conta daquele cemitério a céu aberto. Agora, outra evidência, hoje em dia, tá, queridos? Todos os efeitos de Apocalipse não dão possibilidade, tá, de uma recuperação imediata. Hoje em dia o que está ocorrendo faz nações se planejarem, se programarem, lançar até possibilidades de postergar os efeitos de um vírus para se preparar melhor para se proteger dele. Você acha que evento escatológico vai te dar essa possibilidade? Não vai, querido. Os eventos escatológicos, eles não produzem possibilidade de preparação para ninguém. É só você ler com detalhes Apocalipse. A proporção também, ainda que os números sejam muito grandes para nós, transforma a morte de tudo isso em termos de população mundial. Quantos? 0,0001 representa ou vai representar no final as mortes dessa pandemia. Bem, se você vai para o evento escatológico, querido, é 50% da humanidade. É 1/3 da humanidade. Então a proporção também, queridos, é outra. Tá? Então você vê eventos simultâneos na sua diversidade. Eventos que são de caráter mundial. Tá? Questões também de que não gera possibilidade de se preparar alguém para enfrentar tal situação. Deixa as pessoas incapacitadas de reação. Ok? Então, essas coisas todas você precisa alencar para que você não faça de tudo isso, tá? Um terrorismo exagerado, tá? É óbvio que nós teremos certamente problemas de ordem global econômica, e tudo isso pode ser sinais, entendeu? De que para países
receberem recursos, os países que detêm maior recurso econômico, eles podem então começar a fazer isso para recuperar as nações economicamente, se a pandemia trouxer prejuízos além do que nós estamos enxergando, e aí então o anticristo se valer disso, do poder econômico, tá? Para de alguma forma se promover uma espécie de solucionador dos problemas mundiais. Bem, queridos, no meio de tudo isso, você precisa considerar, antes de fazer todo esse tipo de leitura, fazer uma leitura da igreja. Quantos irmãos até perto de nós, quando nós avaliamos a miséria doutrinária, a miséria das igrejas de hoje, e não concordam? Bem, nós não conseguimos avaliar nem a situação da nossa casa, e nós queremos avaliar a situação do mundo? Nós nem conseguimos perceber o quanto a igreja está indo por um caminho apóstata, e nós queremos avaliar ou até reagirmos acreditando que o mundo está acabando se nós não mudamos, não é? Nem a nossa forma de cultuar a Deus, de enxergar as orientações bíblicas de acordo com o que elas realmente dizem. Então, queridos, a primeira coisa que eu tenho que entender é que a mensagem ao anjo da igreja, nas 7 cartas do Apocalipse, que praticamente é a abertura do livro de Revelação, não é? Precisa nos levar e nos despertar a reconhecer que primeiro nós precisamos avaliar, nos arrepender, tá? Dos nossos erros, sejam ortodoxos, não é? Sejam também os práticos, tanto a ortodoxia como a ortopraxia. A ortodoxia, a compreensão sobre o texto bíblico, e a ortopraxia, aplicar, não é? E viver a palavra de acordo como ela é. Isso nós precisamos reconhecer. E, infelizmente, hoje em dia, não é, o nosso grande problema não é apenas o crente na sua vida social, em pecado, longe de Deus, indo para a igreja adorar, sem consertar a vida e sem transformar a vida. O nosso problema é anterior. Não temos igrejas que falem, tá? De forma, inclusive, exaustiva, sobre o pecado, sobre a santificação, sobre realmente buscarmos um culto onde a vontade de Deus precisa ser estabelecida como sua soberania e como o seu próprio louvor e adoração a Ele, quando muitos de nós estamos buscando adoração para nós mesmos. Não é? Estamos buscando valor a nós mesmos. Estamos buscando muito mais pregador e modelo de igreja do que Cristo. Buscamos muito mais um modelo de igreja e pregadores do que o próprio Cristo. Valorizamos muito mais, tá? O mensageiro do que a mensagem. E nós precisamos reconsiderar esses nossos posicionamentos. Bem, a igreja primeira, a chamada igreja de Éfeso, aquela que estamos aprendendo, inclusive na escola bíblica dominical, a Bíblia diz que era uma igreja ativa. Eu costumo dizer que ela é ativista e não ativa. E que valorizava até o serviço e a preservação da doutrina. Que ela inclusive foi apologética. Ela soube repelir as heresias. Ela foi elogiada pelo Senhor nesse ponto. Portanto, não é? Ela tinha zelo com o serviço e a doutrina, mas isso não foi suficiente. E a carta à igreja de Éfeso vai dizer que estava faltando a ela o mais importante, o amor. Bem, e vamos interpretar bem este amor à luz da Bíblia. Este amor não é a caridade. Não é o exercício de se preocupar com o outro.
Este amor aqui quer dizer a fonte de todas as coisas. Significa dizer de que aquela igreja, ela fazia tudo de forma mecanicista. É uma igreja que aprendeu, tá? A apologética, ou seja, de repelir heresias. Ela aprendeu a servir, ou seja, ela tinha uma boa adoração, ela prestava um bom serviço, ela era uma igreja de marca de diaconia interessante, uma igreja talvez até organizada para atender bem os irmãos, para um prestar serviço para o outro, talvez até, não é? Uma igreja de abraços, de ósculo santo, mas tudo aquilo era artificial, mecânico. Faltava na igreja de Éfeso, o que estava faltando na igreja de Éfeso, quando diz volta ao primeiro amor, é volta à fonte. Tá? Volta à fonte. Significa dizer que nós não podemos ficar pegando um bocado de balde de água da fonte chamada Deus, entendeu? Depois estocar essa água, tá? E não voltar mais lá na fonte. Então nós vamos vivendo de água parada e não mais de água corrente. E muitos de nós estamos assim. Esses baldes, essas caixas de água, é o artificialismo que está nas igrejas hoje. Há um profissionalismo e uma profissionalização nas igrejas, e isso é que está chamando a atenção das pessoas. Aonde tiver organização, eu não me preocupo com a palavra, eu não me preocupo se Cristo está ali. Eu vejo Cristo pela ordem, pela organização. Ora, a organização é fundamental, Deus é Deus de ordem. Porém, isso não é a essência. Precisa existir a fonte. Ou seja, eu preciso de fato ir lá e sair com sede de Deus ainda. Ou seja, com desejo de voltar. Hoje, grande parte de nós estamos construindo coisas desse tipo. Vivendo daquilo que nós armazenamos. E por quê? Porque não temos mais fonte. Quantos de nós ainda hoje recordamos igreja dos modelos dos anos, no meu caso, por exemplo, dos anos 70, dos anos 80. E reconhecemos, por exemplo, que o que aprendemos e aquilo que foi bom e que gerou mudança em nós foi naquele tempo. Tá? Isso significa dizer o quê, irmãos? Que nós estamos vivendo de águas guardadas daquele tempo. Será que a fonte está em nós hoje? Será que nós vamos procurar a fonte? Encontramos a fonte e a Bíblia diz, volta ao primeiro amor. Significa dizer, volta à fonte. Volta à fonte. A fonte é Cristo. Tá? E esta fonte é semelhante ao pão nosso de cada dia. É semelhante ao maná diário. Nós temos que receber de Deus diariamente. Não dá para ficar guardando. É óbvio que há tempos que a gente vai guardar. Porque realmente não há possibilidade. Mas quando isso se torna uma prática. Tá? Vou usar a expressão de hoje. De estocar alimento. Acreditando que amanhã eu terei dificuldade para comprá-lo. Então, estou acreditando que não vou voltar ao mercado tão cedo. E muitos estão assim. Não é porque há uma grande tempestade espiritual, tá? Que eu estou vivendo, ou você está vivendo, e que nós, eventualmente, deixamos de congregar, ou coisa parecida. Mas hoje, meu irmão, a vida é muito mais cômoda. Hoje nós temos carro na garagem, nós temos Uber, nós temos uma série de facilidades para chegar na igreja perto ou igreja longe. Porém, meus amados, entenda uma coisa, tá? Nós muitas das vezes colocamos dificuldades a isso, tá? E nós precisamos reconhecer essas coisas. Em grande parte hoje, nós vamos buscar palavras prontas na internet, pastores inclusive. Recentemente mesmo, um pastor denunciou outro,
que estava lá pegando todas as suas palavras e pregando, inclusive com os mesmos pontos e vírgulas, com as mesmas interrogações, com as mesmas exclamações, com as mesmas expressões, incapaz, inclusive, de mudar palavras. Isso é artificialismo. Nós estamos na igreja evangélica hoje, irmãos. Raramente ouvimos um glória a Deus, um aleluia. O que nós ouvimos é palma. Isso é artificialismo. Bate palma para Jesus. No meu tempo não precisava dizer dá glória a Deus, aleluia. No meu tempo isso era espontâneo. O que temos hoje é artificialismo. Tá, queridos? Então, nós precisamos considerar essas coisas. E a igreja de Éfeso errou nisso. Sabe aquela igreja que no início, aqueles 12, como nós já falamos aqui, de Éfeso, a pregação de Paulo lá que incomodava. Sabe o que aconteceu quando Paulo pregou a verdade lá? Ele foi expulso. Quantas das vezes nós pregando a palavra somos expulsos? Somos expulsos do meio da família, somos expulsos do meio da igreja, somos expulsos no meio dos amigos. Por quê? Porque a nossa pregação incomoda. E será que a nossa pregação incomoda porque nós somos soberbos? Ou porque as pessoas são incapazes de ouvir realmente o que é a palavra de Deus? Pelo menos essa avaliação eu faço de mim, quando alguém tem dificuldade de me ouvir. Não é? Então, essa era a marca em Éfeso. E aí, meu irmão? Vamos parar? Aplica aí na tua vida. Você tem características de Éfeso? É? Você, na verdade, tem se aplicado, inclusive, à ortodoxia, a estudar a Bíblia, até fazer alguma coisa, tá? Mas e aí? A fonte permanece em você? Você é movido por um mover de Deus atual e presente? Ou a tua vida hoje, como um carro de Fórmula 1 que passa o outro, consegue velocidade apenas no vácuo do carro do lado? É a hora de fazer uma avaliação, de fazer uma análise. Pense sobre isso. Reflita sobre essa realidade. Segundo lugar, a igreja, então, de Esmirna. Esta igreja era uma igreja pobre, sob o ponto de vista material. Lá tinham crentes que seus bens haviam sido confiscados. Porém, espiritualmente, ela era rica. E dificilmente vamos encontrar um ponto negativo relevante dentro dessa igreja. Eu repito, a igreja de Esmirna. É bom a gente citar, inclusive, das 7 igrejas, é a única que existe até hoje. A igreja pobre financeiramente, materialmente, estruturalmente. Mas era uma igreja rica espiritualmente. E o que o Senhor pede para essa igreja é que ela permaneça numa fidelidade incondicional. Tá? Ou seja, permaneça, mesmo se Deus não mudar a tua situação de pobre para rica financeiramente, materialmente, patrimonialmente. Permaneça fiel ao Senhor, mesmo ainda que além, não é, do imperador confiscar os seus bens, você ainda corra risco de vida. Vamos lembrar do fundador dessa igreja? Quem é? O bispo Policarpo. Ele foi condenado à morte aos 86 anos de idade. Sabe por causa de quê? Semelhante a Estevão, por causa de sua fé em Cristo. Então, meu irmão, a firmeza de nossa fé não pode condicionar as circunstâncias que vivemos. E somos desafiados a cultivar uma fidelidade incondicional. E aí, meu irmão? Se você se aplica ao modelo de igreja de Esmirna, você está buscando mais Deus agora por causa de uma situação difícil? Se a situação ficar, inclusive,
de uma tragédia total, você abandona Cristo por causa disso, porque Deus não foi fiel com você? Deus é, irmãos. O verbo é ser e não fazer, tá? O verbo é ser. A fidelidade de Deus está relacionado à sua palavra e à essência dele, à sua natureza, como um ser justo, não a nós. E aí, queridos? Avalia bem tua vida. Você permanece e a tua fidelidade é incondicional a Deus? E quando as coisas estavam boas? Quando as coisas estavam boas, você estava buscando a Deus como está fazendo hoje, diante dessa tempestade? E quando ela passar, alguém acredita que o mundo não vai ser mais o mesmo? Depende de dias. Deus nos deu capacidade para reconstruir, irmãos. Eu sei o que é um homem morto se levantar. Eu sei o que é isso. Você também deve ter experimentado coisas como essa. Talvez você não experimentou ainda o que é recomeçar. Tá? Destruído. Moralmente destruído, emocionalmente destruído, até em termos espirituais, pelo olhar do povo. Destruído financeiramente, economicamente. E recomeçar. Como que o mundo não vai ser mais o mesmo? O povo tem memória curta. Os filhos de Noé saíram de dentro da arca depois de tudo que aconteceu. Um mundo destruído, só ficou a família de Noé. E um dos filhos o que fez? Já saiu fazendo chacota do seu pai. Expondo a nudez do seu pai. Para fazer disso uma grande comédia. Falta de respeito. Tá? Este mundo que passou por tudo isso, logo em seguida, para fugir até dos padrões da palavra de Deus, tentaram reconstruir uma torre, a Torre de Babel, para de alguma forma se proteger sobre um próximo evento e principalmente se proteger a parte de Deus. E Deus interveio nisso. Então, meu irmão, faça mais um. Nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, como já citei aqui. Nós já tivemos grandes pandemias. Então, meu irmão, mais alguns dias, como ouvidos esquecidos, nós vamos continuar de novo, embriagados pelas coisas desse mundo. Trabalhando noite e dia, não tendo tempo para congregar, não tendo tempo para ler a palavra, não tendo tempo para fazer culto doméstico. Agora está tendo. Por que você serve a Deus apenas por circunstância? A chamada de Deus à igreja de Esmirna é: seja fiel incondicionalmente, independente do que você está vivendo. Por quê? Porque diante da própria morte, queridos, nós precisamos continuar dizendo que somos de Cristo e dando glórias a Ele. Quer vivamos, quer morramos, glórias ao Senhor. Você parece um pouquinho com Esmirna? Terceiro, a igreja de Pérgamo. A sedução do mundanismo. Resistir isso. Esta igreja enfrentou corajosamente as pressões da religião imperial. Ela permaneceu firme no Senhor, ou seja, não se dobrou diante do modelo de anticristo da época. Mas, infelizmente, ela não soube resistir à sedução do mundanismo. Pastor, pode alguém resistir ao anticristo e estar totalmente comprometido, seduzido pelo sistema mundano? Lógico que sim. Tá? É uma forma de se ajoelhar diante de um modelo que representa o próprio anticristo. Sem necessariamente dizer que negava Jesus com a boca, mas as suas práticas eram mundanas. Essa igreja de Pérgamo foi chamada a atenção. Irmãos, nem sempre o que nos ameaça a igreja são forças hostis.
como era o imperador, mas as coisas sutis e aparentemente boas. E uma delas, irmãos, é o nosso coração criando raízes nesse mundo. O nosso apego a essas coisas que o mundo pode oferecer. O nosso encantamento, tá, irmãos? Com o progresso terreno. A igreja de Pérgamo se deixou seduzir, mostrando-se até tolerante para alguns falsos profetas e suas pregações perniciosas. Sabe o que acontecia em Pérgamo? Resistiam, não adoravam o imperador, mas seus cultos, avalizados por falsos profetas, promovia o antinomismo, a possibilidade de servir a Deus e viver o hedonismo, o prazer carnal. Isso tem muito a ver com a relativação de valores hoje. E que tem feito muitas igrejas e crentes que tolerem conceitos e práticas errôneas. Os quais têm a ciência da sociedade, mas não têm respaldo bíblico. Aquilo que é normal para o mundo passa a ser normal para a igreja. A Bíblia continua dizendo, não tomeis a forma deste mundo. Romanos 12. E aí, meu irmão, você tem resistido à sedução do mundo? Você pensa que o mundo só oferece prostituição? O mundo fornece também, irmãos, capital, glória, poder, posição, bem-estar. Produzido por quê? Pela nossa capacidade de ganhar dinheiro. Ah, pastor, mas isso é pecado? Isso não é pecado quando nós, na verdade, irmãos, não estamos transformando a nossa vida num Deus paralelo chamado Mamon, colocando muita esperança nisso. Tá, queridos? Eu já fui homem de grandes projetos na vida, meu irmão. Eu não tenho 40 anos, não tenho 30 anos. Eu já fiz muitos projetos na vida. Já tive empresa. Já fui executivo de alto executivo em empresa. Eu já fui consultor do Sebrae, do Ciesp, diretor inclusive do Ciesp de Cubatão. Fiz muitos projetos. E por que às vezes as pessoas até não entendem hoje a minha acomodação em certas coisas? Sabe por quê, meu irmão? Eu sei que o meu coração é mau. E eu me policio para não fazer grandes planos, como diz o salmista. Fiz a minha alma sossegar, como um bebê nos braços de sua mãe. Não é que sabe que será amamentado por ela. Por quê? Porque senão, meus irmãos, a gente não aprende nada e volta de novo a se ocupar demais com as coisas dessa vida, como vai escrever, não é? Lucas, embriagado com os cuidados dessa vida, sem tempo para Deus. E eu quero reiterar, tá, irmãos? Não é tempo apenas para cultuar coletivamente. É tempo para fazer o nosso culto particular. É ter tempo para fazer o nosso estudo bíblico. Separar meia horinha, uma horinha para o nosso devocional, para o nosso tempo com Deus. Tá? É o nosso culto doméstico, que não precisa ser de 2 horas. Não precisa ser regado a pizza e nem a suco de uva. Tá? Mas é o nosso culto particular. Tá? O nosso culto doméstico, sim, com 2, 3 pessoas. Um cantando o hino da harpa, ou um orando e o outro lendo um texto bíblico. Ainda que eu não tenha, que eu não tenha capacidade de comentar o texto. A leitura da Bíblia é suficiente. E aí? Você é o modelo de igreja de Pérgamo? Você tem resistido à sedução do mundanismo? Ou você tem se deixado levar pelas coisas que não é importante, não é relevante, isso nada a ver? Quarto, a igreja de Tiatira. Ela foi chamada a atenção a respeito da santificação. Ela tinha virtude em suas obras, amor, fé, serviço. E os resultados de suas realizações eram notáveis. O erro de Tiatira foi pensar que a fé cristã tem apenas um caráter filantrópico. Era uma igreja que prestava muito serviço,
Foi reconhecida por sua filantropia. Suas boas obras estavam mescladas, infelizmente, de idolatria e prostituição. Por quê? Porque eles eram tolerantes para uma conduta pagã marcada por frouxidão moral. Ah, meus irmãos, a ignorância aos preceitos do Senhor e o esvaziamento dos conceitos de moralidade, pureza e santidade tem levado muitos crentes e igrejas a adotar uma conduta que revela desprezo pela santificação. Minhas obras, meus templos, minhas igrejas, meu louvor. Ah, queridos, naquele dia ouvirão: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos recordar das palavras sobre santificação. Principalmente aqui diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Muitos de nós estamos vivendo frouxidão moral. E o Senhor cobra por santificação. E você, meu irmão, tem feito muita obra para Deus, em nome de Deus? Mas como que está a tua firmeza moral? Aonde está, não é, o teu apego ao exercício da santificação? A igreja de Tiatira é este exemplo. Caráter filantrópico, obras, não é? Missões no mundo inteiro, dá aos pobres. Ah, meus irmãos, e a santificação? Você é Tiatira? Essa é a igreja que mais identifica a tua vida hoje? 5. A igreja de Sardes. O grande problema da igreja de Sardes era a hipocrisia. O que ela apresentava não correspondia à realidade. Era uma igreja que, na verdade, precisava de avivamento espiritual. Ela tinha nome, mas estava praticamente morta. É o crente ou a igreja que tem placa, o crente que tem carteirinha, ou o título de crente, de membro, tá? Causa até uma boa impressão, mas a sua realidade espiritual é péssima. É o crente que, como fariseu, que é a marca da hipocrisia, ora na praça, ora no templo, levanta as mãos, adora, não é? Para todo mundo ver, mas o seu quarto é vazio de Deus. Não há oração no quarto, não há a leitura da Bíblia no quarto, ou no lugar mais íntimo que ninguém vê. É tudo para os outros ver. Por isso que vocês não estão me vendo em live aí, eu não quero. Vou cuidar da nossa igreja e dos amigos que estão próximos da gente, e da família que de alguma forma, não é? Sabe? E contam com a nossa oração, até com o nosso temor a Deus, para que a família como um todo seja preservada. Às vezes a visão que temos dessas igrejas é que são fortes, fraternas, consagradas, mas leva elas para a radiografia, leva elas para uma radiografia bíblica, uma radiografia espiritual. O que nós vamos ver, o resultado é desanimador. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vai olhar o coração. Toda a igreja deve se mostrar aberta à experiência do avivamento espiritual. O avivamento que vem de Deus. O fogo que permanecerá, não é, aceso sobre o altar. Como adverte os profetas, viver só de nome e aparência não adianta. Meu irmão, você é o modelo da igreja de Sardes? Você se encaixa nesse modelo de igreja? Você se anima quando servir a Deus ou viver a vida espiritual é diante dos outros? Você tem vida íntima, particular, só você e Deus? Ou isso não existe na tua vida? Você se tornou um modelo dependente de igreja? Ah, mas não tem igreja, mas tem live. Ah, meu irmão, queria ver esses pastores descansar no que nós temos descansado, acreditando que os crentes da nossa igreja não precisam de live.
para continuarem crente. Tá? E você, meu irmão? É semelhante à igreja de Sardes? Isso te incomoda? Há alguma coisa em Sardes que parece você? A igreja de Filadélfia. A exemplo de Esmirna. Em Filadélfia, poucas falhas, ou praticamente nenhuma falha, é colocada a igreja de Filadélfia. Ela tem grandes qualidades, e a grande qualidade, ou qualidades dela era fidelidade e perseverança. Você vai observar isso no verso 8. Foi exortada a continuar firme e estimulada com a garantia da vitória. Olha lá, fidelidade e perseverança, fidelidade e perseverança. Fidelidade envolve uma situação que não depende de circunstância, e perseverança significa dizer permanecer fiel. E como diz o poeta sacro, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Filadélfia é um bom exemplo para aquelas comunidades de hoje que se julgam pequenas e fracas, impotentes, e que pensam que pouco podem fazer para o reino de Deus. Mas Paulo diz que é da fraqueza que brota a força. Os pequenos e fracos conhecem melhor o que significa depender de Deus e viver na sua força. As transformações muitas vezes nascem da periferia, com os fracos e marginalizados. E nós precisamos reconhecer isso. Nós não podemos, não é por conta da nossa pequenez, por conta da nossa impotência, por conta de que nos julgamos sem representação nesse mundo cristão, nesse mundo eclesiológico, nesse mundo evangélico de hoje, perder, não é, a nossa capacidade de ser fiel e perseverante. Porque esse é o retrato realmente de um crente. E isso não se diz apenas, tá, irmãos? A igreja coletiva, mas a igreja individual, que é eu e você. Você é Filadélfia? Você tem vivido a experiência da força que nasce em meio à fraqueza? Por fim, queridos, a igreja de Laodiceia. A 7ª carta dirigida a esta igreja. Essa igreja foi a única a não receber nenhum elogio. Sua situação era dramática. Ela estava a ponto de ser vomitada pelo Senhor. Talvez influenciada pelo contexto em que estava. Essa igreja assumiu uma posição materialista. Você junta tudo que nós já falamos aqui, tá? É uma igreja profissionalizada, uma igreja de recurso, uma igreja de grandes templos, uma igreja espalhada pelo mundo. E isso levou essa igreja a se achar autossuficiente. Ela era tão poderosa que ela se achava que não dependia de Deus. Ela poderia sobreviver por ela mesma. A tepidez, a presunção, a pobreza, a cegueira espiritual foram os grandes males verificados nessa igreja. E era por isso que o Senhor não suportava mais. Simplesmente porque ela se mostrava autossuficiente. Porém, em virtude de seu grande amor, o Senhor ainda ofereceu a esta igreja uma oportunidade. Ela foi exortada a buscar em Deus as verdadeiras riquezas. Quais verdadeiras riquezas? Primeira, arrependimento. Verso 18 de Apocalipse 3. Olha a mensagem que está precisando para as igrejas hoje. Está aí. Alguns pastores até quando pregam hoje em dia a respeito desse vírus que está aí, pedindo para que a humanidade se arrependa, esquecem que o primeiro arrependimento quem precisa é a igreja. A igreja de hoje, principalmente a brasileira, se acha autossuficiente. Ela ganhou força, ganhou poderio, ganhou estrutura, ganhou aspectos de poder econômico, ganhou, inclusive, aspectos de poderes político. Ela influencia, inclusive, as decisões hoje da política. Ela praticamente hoje influencia e sustenta o próprio presidente da República. Mas essa igreja precisa de arrependimento.
Ela acha que eventualmente está abençoando um governo, mas não se pode abençoar um governo com práticas tão heréticas, tão heterodoxas, tão fraudulentas, tão distante da verdadeira palavra como nós vemos nos dias de hoje. Essa igreja de hoje, a de Laodiceia, precisa dar ao lugar ao Senhor como resposta ao seu amor. Essa igreja de hoje precisa de colírio para ter uma visão perfeita da sua vida espiritual, tá? Reconhecer a sua miséria. Como afirma João em sua primeira carta, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos reconhecer o nosso amor a Cristo acima de qualquer coisa. Os tempos atuais têm exercido sobre muitas igrejas uma forte influência no sentido de conduzi-las a uma visão materialista da vida e a autossuficiência que leva à total independência de Deus. Há igrejas hoje que se tornaram mais notáveis do que o próprio Jesus Cristo a que pregam. A grande pergunta hoje é: de que igreja tu é? De que igreja tu é? De que igreja tu é? E aí eu encho o peito ao dizer: sou da igreja tal. Por quê? A igreja hoje se tornou mais notável do que o próprio Senhor Jesus. Que nós possamos dizer: eu sou igreja de Jesus Cristo, eu sou igreja do Senhor, eu em primeiro lugar faço parte da igreja invisível, assentada nos lugares celestiais. Eu tenho uma posição, eu ocupo um lugar. E mais do que isso, eu sei que como igreja eu tenho que enfrentar tudo aquilo que é contra ela. Autossuficiência é uma insensatez que deve ser vencido o quanto antes. Por enquanto o Senhor ainda está à porta dessa igreja batendo e dizendo: arrepende-te, arrepende-te. Bem, queridos, para nós finalizarmos, primeiro eu preciso reconhecer que antes de estar tão incomodado com os sinais que eu estou lendo no mundo e que de alguma forma, me trazem preocupação a respeito do fim do mundo e da volta de Jesus, antes disso, Apocalipse me direciona que eu tenho que avaliar que tipo de igreja eu sou e que eu preciso aprender a identificar esta igreja que eu sou e corrigir minhas práticas. E aceitar a correção. E aceitar que eu preciso me arrepender, que eu preciso mudar de comportamento, que eu preciso de fato ser transformado pela palavra de Deus. Segundo lugar, que igreja que eu sou? Sou Éfeso? Sou crente de águas paradas? De cisternas rotas? De poços? Esqueci do manancial? Não volto mais à fonte? Segundo, sou a igreja de Esmirna. Aprendi realmente a ser fiel a Deus independente da condição, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Eu estou com o Senhor o tempo todo? Ou estou com Ele só no tempo bom? Ou no tempo ruim, dependendo da proporção desse tempo ruim, eu sou capaz até de negá-lo e abraçar alguém que está me oferecendo algo melhor. Eu sou essa Esmirna? Eu sou a igreja de Pérgamo? Eu tenho me seduzido ao mundanismo? Eu tenho me permanecido crente, digo que o meu Senhor é Jesus, mas a minha vida está sendo seduzida e carregada e levada pelo mundanismo? O mundo me atrai? E eu repito, não é só prostituição, mas o padrão da riqueza do mundo me atrai? Me atrai até a ponto de eu colocar Mamon ao lado do meu Cristo e querer servir os dois? Não podereis servir a dois senhores. Ou agrada um ou agrada o outro. Se agrada um, desagrada o outro. Eu sou Tiatira?
Eu penso que ser crente é apenas... eu posso manter a minha fé cristã apenas sustentada no caráter filantrópico, mas acabo tendo uma vida espiritual misturada por idolatria e prostituição? Tenho uma vida carregada por frouxidão moral? Ou seria eu Sardes e vivo de hipocrisia? Para os outros eu mostro espiritualidade, mas minha vida íntima com Deus é vazia, é nula, é morta. Eu sou a igreja de Filadélfia. Eu reconheço que sou pobre, que sou fraco, que sou frágil. Eu reconheço que sou, para muitos, considerado a igrejinha, o crentinho. Mas eu reconheço que eu preciso ser fiel e perseverar na minha fé ao Senhor. Eu reconheço que é da minha fraqueza que nasce a força que vem de Deus. Ou eu sou a igreja de Laodiceia. Me tornei autossuficiente. Me cerquei, me estruturei, me planejei, me programei, construí uma grande torre, construí a minha torre de Babel espiritual, estou protegido por mim mesmo. E esqueço, muitas das vezes, que uma pandemia como essa pode levar embora todo o meu castelo de areia. Precisamos reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Que se Ele não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tome cuidado para não viver a insensatez da autossuficiência vivido para a igreja de Laodiceia. Grandes lugares do mundo. Olha a Europa, meu irmão, já teve grandes igrejas. Estão lá hoje virando museu. Estão lá virando hoje, não é? Uma peça para se manter erguida, tá? Simplesmente por uma questão histórica. Mas lá não existe mais o manancial de água viva. Muitas igrejas lá virando inclusive armazém alfandegados. Sabe por quê, meu irmão? Passaram, deixaram de existir. Bem, a igreja lá, tá, meus irmãos? A igreja lá é de 1600, 1700, principalmente as reformadas, as que são resultados da reforma protestante, que representam o evangelho hoje. Sabe quantos anos tem a igreja no Brasil? Lá, se a gente for contar, 400 anos, 300 anos. Desde a reforma protestante, 500 anos, o máximo dela. E quantos anos tem a igreja mais antiga no Brasil? 100 e poucos. Bem, quantos anos mais passarão e algumas igrejas por aqui permanecerão? Queridos, já foram grandes, já foram destaques. Hoje são apenas lugares históricos para se visitar, não é? E lembrar com saudades o que elas representam, porque hoje não deixaram nada. E nós, como igreja, o que seremos no futuro? Que Deus nos ajude a reconhecer isso e lembrar que antes de avaliarmos efeitos naturais, efeitos na sociedade, efeitos no mundo, não é? Analisarmos guerras, terremotos, não é? Perseguições, conflitos, pandemias, não é? Efeitos no sol, nas estrelas, antes de avaliarmos fome, perigos, tragédias econômicas, nós precisamos avaliar a igreja. A que nós estamos e a que nós somos. Porque se aprendermos a olhar apenas os outros, teremos a mesma visão de alguém
que ao ouvir uma palavra sempre acha que serviria para alguém e que não serviu para ele mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude e nos desperte. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.